Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui neste final de tarde de quarta-feira, princípio de noite. Mais uma noite em que costumamos, às quartas-feiras, vir falar-vos um pouco aqui sobre as palavras de Jesus, sobre a doutrina espírita, esta doutrina maravilhosa que nos consola, que nos enche o coração de alegria, de compreensão, de ficarmos a saber tantas coisas porque estamos aqui, porque nos acontecem coisas melhores, coisas piores, enfim, muitas coisas nos explica a doutrina espírita. Então hoje estamos aqui para fazer mais uma pequena análise sobre as palavras de Jesus, o nosso querido Mestre. Em primeiro lugar, como é hábito, vou fazer uma leitura do livro Vida Feliz, uma página psicografada pelo médio Divaldo Pereira Franco e editada pelo espírito Joana de Ângeles. Então diz-nos assim: acompanha a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez se dê, não porém da forma como aguardas. Porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Ora, que mensagem mais apropriada para o momento que nós vivemos. Vamos então fechar os nossos olhinhos e pensar na imagem doce e meiga de Jesus. E pensar que, na verdade, a mensagem de hoje nos diz para, ante os acontecimentos, nós estarmos serenos. E agradecemos ao querido Mestre e aos benfeitores para nos virem alertar, porque estando nós numa época atípica em que se sucedem muitos acontecimentos, alguns menos bons, uns atrás dos outros, e nós temos alguma dificuldade em gerir toda essa informação e ficamos por vezes agitados e ansiosos, vem então Joana de Ângeles pedir-nos para que nós não fiquemos ansiosos de véspera, ou seja, aguardemos que os acontecimentos surjam na marcha que têm que seguir, de acordo com o curso da vida que têm que seguir, e não antecipemos os sofrimentos. Não fiquemos a pensar logo no que vai acontecer amanhã e depois, ficando assim ansioso prematuramente. Que nós nos serenemos a mente, que coloquemos o nosso coração e o nosso ser nas mãos do nosso querido Mestre Jesus, do nosso querido Pai do céu, e que sabemos que nem um fio de cabelo cai sem que Ele não saiba. Então, para quê tanto medo, tanta angústia, se tudo está nos planos do céu e nos planos de Deus, e Ele sabe o que há de acontecer e como se há de fazer. Confiemos, tenhamos fé. Ficai connosco, queridos amigos do alto, hoje e sempre. Então, na verdade, a mensagem, dizia eu, que ela era muito apropriada para os tempos de hoje, em que vivemos estas incertezas dos números quanto à doença que vivenciamos hoje em todo o mundo e que realmente assusta a maioria das pessoas e que lhes causa ansiedade, medo. E a mensagem vem realmente, Joana de Ângeles, serenar-nos e dizer-nos que vivamos um dia de cada vez. Vivamos os acontecimentos que sucedem cada dia e não os que estão ainda para vir, porque nós nem sabemos se eles vão acontecer e da forma
que nós pensamos que vão acontecer. Então, serenemos e vamos agora pensar na mensagem que vos trazemos, uma mensagem que é relativa a uma página de Francisco Cândido Xavier, que se intitula Reparemos Nossas Mãos e que está no seu livro Palavra da Vida Eterna. Portanto, é psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que quando ouvimos, eu própria, quando me foi dado este tema para eu refletir sobre ele, antes de ler a mensagem fiquei assim um pouco surpresa, entre a surpresa e atónita. Reparemos as nossas mãos, reparemos nossas mãos, bom, ok, as mãos são importantes, pensei logo eu, porque nós executamos muitas tarefas com elas, desde que nos levantamos até que nos deitamos, precisamos das mãos, desde levantamos, lavamos os dentes, penteamos-nos, tomamos o pequeno almoço, seja um mero copo de leite ou outro tipo de pequeno almoço, nós vamos precisar das mãos para o preparar, para o tomar, para ir para o trabalho, para abrir a porta, para uma série de coisas práticas e úteis, utilitárias do dia a dia. Pensei eu, mas depois, claro que, na verdade, não seria só para falar dessas questões práticas que são as mãos que as fazem, que deveria ser para falar aqui, não é? Porque isso toda a gente pensa 2 minutos e sabe o que faz com as mãos diariamente, ou que as tarefas utilitárias para as quais as mãos são utilizadas. E depois lembrei-me de uma frase, uma frase até bem conhecida, que diz que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. E ao lembrar-me dessa frase, então pensei, ora, aqui neste caso, esta frase tem a ver com rosas, oferecer rosas. Na verdade, rosas aqui não está no seu sentido real, porque não é só, não se fala aqui só de oferecer rosas, aquela flor bonita, bela, com espinhos, é certo, mas muito bonita, que quase toda a gente aprecia. Se fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, quer dizer que nas mãos que fazem o bem fica sempre o retorno, ou seja, a quem faz o bem fica sempre o retorno desse bem, recebe também o bem em troca. A quem está a fazer o maior bem é a si próprio. Quem faz o bem ao próximo pode pensar que está a fazer o bem ao outro, ao seu irmão, mas na verdade quem está a usufruir do maior bem é quem o faz, porque está a contribuir para a sua própria evolução, para o seu crescimento espiritual, para o seu amadurecimento espiritual. Ora bem, então, pensando nas mãos e pensando no nosso querido Mestre Jesus, nós vamos ter que, inevitavelmente, lembrar as mãos de Jesus. E as mãos de Jesus foram mãos abençoadas que não pararam de dar, de fazer o bem ao seu próximo. Jesus tem imensas curas relatadas, feitas pelas mãos. Logo nessa mensagem de Francisco Cândido Xavier, ela é iniciada pela frase: e Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo: quero ser limpo. Está em Mateus, capítulo 8, versículo 3. Isto é referido à cura há uma cura, portanto, muito importante. E portanto, nós todos sabemos que é a cura do leproso. Realmente o leproso estava em estado lastimável, ninguém se podia
aproximar dele, porque na altura não havia cura para a lepra e os leprosos estavam confinados a um determinado local e não podiam conviver com ninguém, nem com a sua família, nem com a população. E então o leproso pede a Jesus que o cure e Jesus, tocando e dizendo estas palavras, o leproso ficou limpo. Então temos Jesus aqui a utilizar as mãos, certo? Para o bem. Além disto, temos, por exemplo, a cura do cego. A cura do cego, que também temos em João, capítulo 9. Jesus cospe na mão e esfrega nos olhos do cego e imediatamente ele passa a ver. Outra cura de Jesus, ou efetuada por Jesus, utilizando as mãos, as preciosas mãos que tocaram nos olhos do cego e que o fizeram ver. Falando das mãos de Jesus, nós temos também uma outra cura, algo sui generis, que aconteceu no Horto das Oliveiras, quando Jesus estava a meditar e quando esperava que realmente os soldados o viessem buscar, porque sabia que ia ser preso e sabia de antemão que ia ser sacrificado. Então os soldados vieram para o buscar e Pedro, irritado, puxa da espada e corta a orelha direita de um dos soldados. Jesus zanga-se com Pedro e manda-o parar, manda-o guardar a sua espada. Mas o Pedro já tinha cortado a orelha direita do soldado. No entanto, Jesus toca com a sua mão na orelha direita do soldado e a orelha fica imediatamente restabelecida, ou seja, curada. Então Jesus realizava prodígios com as suas mãos, como nós podemos realizar prodígios com as nossas mãos. Esta passagem aparece-nos no Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João. Podíamos falar de muitas passagens, algumas delas que talvez sejam mais conhecidas, mais vossas conhecidas, outras menos, mas se eu vos falar, por exemplo, da cura da sogra de Pedro, certamente muitos de vós sempre se lembrarão que Pedro recorreu a Jesus porque a sua sogra estava muito doente e ardia em febre. Jesus foi ter com ela, sentou-se ao pé dela, pegou-lhe na mão e repreendeu a febre. Jesus tinha moral para repreender a febre, ou seja, para repreender o mal que se tinha instalado na sogra de Pedro e que a estava a perturbar. Então, Jesus, com a sua autoridade máxima, a sua autoridade moral, repreendeu a febre, ou seja, retirou a febre da sogra de Pedro e ela ficou curada. Mas pegou-lhe na mão. Um ato carinhoso, um ato de respeito, direi eu, mas mais que respeito, de carinho, de paz e de vontade de agir e de curar. E curou. Curou, e esta cura também está presente nos evangelhos de Marcos, de Lucas e Mateus. Jesus curou com as mãos também dois cegos. Bastou tocar-lhes nos olhos e os cegos ficaram a ver. Mais nada. Jesus tocou nos olhos dos cegos e os cegos passaram a ver. Faça-se conforme a vossa fé. Foi o que lhes disseram, o que lhes disse Jesus. Quando lhes perguntaram o que quereis, eles responderam, queremos ver. Jesus respondeu, faça-se conforme a vossa fé. Como os cegos tinham muita fé em Jesus e naquilo que ele fazia, ficaram a ver, depois de Jesus lhe tocar com as mãos nos olhos.
encontramos esta passagem em Mateus capítulo 20. Temos ainda a cura do surdo-mudo, por exemplo, de que vos posso falar também um pouco. O surdo-mudo, ou seja, não falava nem ouvia. Jesus tocou-lhe com os dedos nos ouvidos, retirou da multidão para que não estivesse sobre a observação de toda a gente e sobre a influência da multidão à volta dele, e colocou-lhe saliva na língua e os dedos nos ouvidos. E imediatamente o surdo-mudo começou a falar e a ouvir perfeitamente. Em Marcos capítulo 8 também encontramos esta passagem. Ainda temos uma outra só que vos posso falar, mais uma. Quando Jesus pregava na sinagoga, reparou que havia uma senhora que deambulava de um lado para o outro, curvada, sem se conseguir colocar na posição ereta. Ficou a saber que há anos que a senhora estava assim. Ela estava obsessa. Então Jesus chegou perto dela, tocou-lhe e disse-lhe para andar direita, e ela endireitou-se no mesmo momento. Ou seja, os espíritos que a obsidiavam afastaram-se perante a autoridade de Jesus. E, só para terminar mais um exemplo, temos a ressurreição da filha de Jairo, que é extremamente conhecida vossa, esta cura de Jesus. E que é interessante porque, na verdade, Jairo era um chefe da sinagoga. Ele ensinava na sinagoga. No entanto, vendo a sua filha prostrada, praticamente morta, ele crê em Jesus, acredita que ele consegue fazer aquelas curas, vai ter com ele e roga-lhe que cure a sua filha, que traga a sua filha à vida. Ela não estaria morta, mas ele roga-lhe que a traga à vida, porque ela está prostrada. E Jesus vai à casa de Jairo, sem qualquer problema, só porque ele era chefe da sinagoga. Isso não tinha qualquer importância, era fazer o bem sem olhar a quem. Ele toma a mão da menina na sua e manda acordar. E ela acorda e fica curada. Falando então destas curas todas que Jesus fez enquanto esteve encarnado na Terra, é delicioso a forma como Jesus utilizava as suas mãos, porque impunha as mãos sobre as crianças, impunha as mãos sobre os pobres e os desvalidos para os ajudar. Jesus, quando morreu, pregado na cruz, morreu e tinha as mãos pregadas, mas a uma dada altura estava com as mãos estendidas e abertas como se estivesse para dar qualquer coisa, a me dar. Isto tem um significado muito próprio, porque se Jesus, durante a sua vida, os anos de vida em que andou a pregar e a fazer estas curas, ele utilizou as mãos para fazer o bem, para ajudar o próximo, para curar os pobres, os fracos e os mansos de coração, e aqueles que eram desfavorecidos, que era no meio desses que ele andava, não andava no meio da opulência. Ele agora que estava ali, pregado na cruz, e que nada mais podia fazer em termos de fisicamente, de andar pelo seu próprio pé, sabia que ia ser morto. Ele, naquele gesto de virar as mãos para toda aquela multidão, ele pretendia dizer que, na verdade, ele descerrava o seu coração pleno de amor para a humanidade.
também. Não só encarnado, como depois de desencarnar, continuava a amar a humanidade, a dar todo o seu amor à humanidade, ou seja, a todos nós, desde que foi pregado na cruz até hoje e a todo sempre. Falei então um pouco das curas de Jesus com as suas mãos, para chegar às nossas mãos, porque também nós temos mãos. Ou seja, a maioria de nós tem mãos. E se calhar nunca nos ocorreu dar graças a Deus por termos mãos. Deus Pai, na sua misericórdia bendita, deu-nos a oportunidade de vir com mãos. E, tal como disse no início, cumprimos as nossas tarefas diárias com as mãos e não pensamos nelas. Se nos magoamos, pensamos, sim, cortamos com uma faca na cozinha a fazer qualquer coisa. Aí nós pensamos nas mãos ou no dedo que nos cortamos. Mas para além disso, não pensamos no que podemos fazer com as mãos, para além dessas coisas. Meditemos então nas nossas mãos e no bem que podemos fazer com elas, porque é assim, nós vimos com livre-arbítrio. E o livre-arbítrio permite-nos decidir o que fazer com a nossa vida, com as nossas mãos e com tudo aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que Deus nos deu. Podemos decidir fazer o bem, fazer o mal, não fazer nada, deixar tudo para a próxima, dizer, eu agora não me apetece fazer nada disso, eu sei que tenho que fazer, mas eu deixo para a próxima encarnação. Depois há os que não sabem e então não fazem nada porque não conhecem a verdade. Enfim, mas nós que já conhecemos um bocadinho, podemos decidir o que fazer com as nossas mãos. E podemos decidir a fazer o bem. Porque as mãos, reparem, as mãos cultivam e plantam aquilo que nós comemos à mesa. Por exemplo, alimentam os animais. Claro que vocês vão me dizer, estão a pensar agora neste momento, ok, mas já há maquinarias para fazer essas coisas todas. Certo. Há muitas maquinarias que ajudam o homem a plantar, a semear, seja lá o que for, os alimentos que temos à mesa. Mas, felizmente, ainda é o homem que comanda a máquina, e não o contrário. E nos cultivos pequenos não se usam assim tantas máquinas. É mais a mão do homem que cultiva, que semeia e que colhe depois para seu sustento ou para sustento dos seus, ou até para a venda das sobras. Depende de que grandeza estamos a falar, não? Grandeza, quantidade estamos a falar, mas é o homem que faz isso com as suas mãos. Então, sem as mãos, matar a fome seria um bocado difícil em termos desses alimentos. São as mãos que também plantam flores nos jardins, nos nossos jardins de casa, nos jardins públicos, sejam eles das aldeias, das vilas, das cidades, jardins onde colocam parques infantis para as crianças, onde colocam mesas e cadeiras para os mais velhos, os que já não têm que trabalhar, estarem a conversar ou a jogar cartas, sei lá, jardins botânicos. Então, as flores são semeadas pelo homem, com as mãos. E também acontece que os nossos amigos passarinhos
também o fazem, porque levam no bico as sementes e as vão deixando. Então aparecem rosas no meio de um campo que nada tem a ver com o jardim, e isso é uma beleza da natureza muito, muito bonita. É com as nossas mãos que fazemos projetos para edificar escolas, hospitais, casas, lares, centros de pesquisa, universidades. Portanto, é com as mãos que se fazem esses projetos. E é com as mãos que se concretizam esses projetos, porque são os construtores, auxiliados pelos seus trabalhadores, que constroem depois, colocam em execução esses projetos. Claro que também têm máquinas para ajudar, é certo, mas têm mão de obra, aquilo que se chama a mão de obra. Então, mão de obra é o quê? É a mão do homem, utilizada no progresso e no bem. As mãos também são usadas para a cura. Os médicos, como fazem operações, diagnósticos, prescrevem medicação, operam. Os enfermeiros, como auxiliam, como fazem pensos, como tratam dos doentes, dando-lhes o que é necessário, tratando deles, seguindo tudo aquilo à risca que o médico deixou, sendo incansáveis quando o doente chama porque tem dores, porque se está a sentir mal. Os auxiliares que limpam, desinfetam o ambiente, ajudam, mudam a roupa da cama do doente e fazem tantas outras coisas que às vezes não é do seu trabalho. Os maqueiros que correm das ambulâncias com os doentes que cada segundo conta para eles. Então eles correm para que cheguem mais depressa à urgência, para que entrem mais depressa no serviço de urgência, porque para alguns doentes 1 minuto a mais, 1 minuto a menos conta. Os bombeiros que em momentos de fogos não hesitam em, com as mãos, pegar nas mangueiras para tentar apagar os fogos que maldosamente ou por acaso, digo eu, invadem terras, destroem casas, animais e até às vezes pessoas. Esses soldados da paz que estão sempre na linha da frente e não se negam a fazer o que quer que seja e utilizam as mãos. E também utilizam as mãos para guiar as ambulâncias, para levar os doentes. Pois é, são mãos que curam, são mãos que ajudam, são mãos que dão vida. Temos também mãos que acariciam o ventre quando tem um filhinho lá dentro e que falam com ele, que já o acariciam, ainda ele não nasceu. Mãos da mãe, do pai. E quando esse filhinho nasce, tende a prender o dedo com a sua mãozinha pequenina, o dedo da mãe ou o dedo do pai, porque percebe que ali é o seu porto de abrigo e que vai ser sempre o seu porto de abrigo. Porque filho, filha, é para sempre. E pai e mãe também. Por isso segura o dedo com a sua mãozinha, porque não consegue segurar a mão, mas o dedo faz parte da mão. Então é como se estivesse a segurar a mão. É o dizer, estou aqui, confio em ti. Aquela mão pequenina, as mãos que ensinam as crianças a escrever, as primeiras palavras, o seu nome, pai, mãe,
avô e por aí adiante, até seguirem a universidade ou não, e outros que vão ensinar outros, etc e tal. Mãos que escrevem lindos romances, mãos que escrevem palavras belas e que deixam bilhetes lindos quando vão para o trabalho para que a sua esposa ou o seu marido acorde e quando vai tomar o pequeno almoço sinta que o seu dia vai sorrir pelas palavras que estavam escritas naquele pequeno papel. Mãos que servem para escrever belas obras de arte, de literatura, que deleitam qualquer leitor. Mãos que servem para escrever tratados, para escrever teses, para escrever descobertas científicas ao nível da saúde, da química, da física. Mãos que afagam os cabelos daqueles que sofrem, dando-lhes coragem e alento. Mãos que servem para abraçar, porque quando se abraça, a mão também está lá. Eu bem sei que agora é proibido abraçar, mas é verdade que quando se abraça, também a mão aperta. Então, é a mão que também se dá àquele irmão que está caído, que resvalou por qualquer motivo, num vício, numa depressão, e que precisamos com a mão ir lá buscá-lo ao fundo e puxá-lo com todas as forças e dizer-lhes: anda, vou-te levar comigo para outro caminho. Com essa firmeza, agarrar-lhe a mão e não deixar ir abaixo. Podemos fazer tudo isso com as mãos e muito mais coisas que eu não me estou aqui a lembrar. E, tal como eu disse no início, temos o nosso livre-arbítrio, então podemos escolher e podemos escolher fazer isto tudo. Mas as mãos fazem estas coisas pequenas, gestos grandes que podem ajudar o irmão. Mas as mãos, elas tendem-se também às vezes para as sombras do mal. Porque se eu tenho o livre-arbítrio, posso escolher fazer o mal com as minhas mãos. Às vezes, quem vem sem mãos não sabe porquê. Mas eventualmente foi porque em alguma encarnação as utilizou tão mal que foi melhor para si vir sem elas para que não se endividasse mais. Pode parecer cruel, mas na verdade muitas das vezes é o próprio espírito que pede para vir assim, para que não se endivide mais através das mãos. Então nós temos as mãos e podemos escolher o lado da sombra. Podem ser mãos que agridem a esposa, levando-a à morte, muitas das vezes. E nós sabemos que os números dessas agressões aumentam de ano para ano, infelizmente. Podem ser mãos que batem nos seus progenitores, que lhe deram tudo o que podiam para que tivessem um futuro melhor. E agora que estão idosos e que nada produzem, os filhos batem-lhes. Podem ser mãos que golpeiam maridos, que sofrem calados, porque vivemos numa sociedade ainda muito discriminatória e que, em relação à igualdade de género, também discrimina. Portanto, um homem queixar-se de violência doméstica é terrível. É discriminado. Podem ser mãos que se apropriam do alheio em negócios escusos para angariar mais dinheiro, para angariar mais riqueza, pela ganância, ou então que furtam por motivos de droga, porque não têm mais dinheiro para comprar para o seu vício.
Quem diz droga diz outro vício qualquer. Droga foi só um exemplo, porque há imensos vícios, vícios sociais ou não. Podem ser mãos que matam sem escrúpulo e cruelmente por razões variadas que podem ir do ciúme ao roubo, ao tráfico de substâncias estupefacientes e ilícitas, ao tráfico de seres humanos. Mãos que escrevem e acusam e caluniam pessoas de tal modo que as levam às barras dos tribunais ou que as levam ao desespero e até ao suicídio. Mãos que se agitam no meio da multidão, fazendo discursos enganosos para que pessoas os sigam, para que pessoas os elejam, enganando-os com gestos sedutores, com gestos magneticamente sedutores e que sabem que estão a enganar todos quantos estão a ouvir. Mãos que acionam armas para matar o seu próximo, para matar animais, para matar destruir locais, terras, prédios, localidades inteiras. Há alguns que basta apertar um gatilho para que isso aconteça, carregar num botão para que isso aconteça. Tudo por conflitos económicos ou até religiosos. Em nome da religião, acionam o gatilho da destruição. Mãos que batem nos filhos, deixando-lhes marcas físicas e psicológicas terríveis para toda a vida. Então, é assim, estou a dar exemplos da outra escolha, ou seja, no livre-arbítrio escolher o lado da sombra, o lado menos bom, para não dizer mau, da utilização das mãos. Mãos que não carregam o saco do idoso que não consegue levá-lo do supermercado, que não vai distribuir a comida aos abrigos. Mão que não dá na boca a comida àquela pessoa que está incapacitada. Não, não são essas mãos de que eu falei agora. São estas terríveis mãos que fazem sofrer, que fazem, às vezes, levar as pessoas ao suicídio. Então, meditemos sobre as nossas mãos. Provavelmente todos que estarão a ouvir agora estarão a pensar, graças a Deus que tenho mãos. Nunca tinha pensado nisso, nessa perspectiva. Deus é infinitamente bom, deu-me mãos. É misericordioso porque permitiu que viesse com mãos para agir no bem. Cabe-me a mim decidir se eu os utilizo somente para fazer as tarefas que maquinalmente são necessárias no meu dia a dia, ou se eu decido utilizá-las para tarefas bem mais edificantes do que essas, contribuindo assim para o bem dos outros, mas sobretudo para o meu bem. Porque quando eu faço o bem ao meu próximo, quem usufrui desse bem, quem mais usufrui desse bem, sou eu. Então, fiquemos nesta noite a pensar o que decidimos fazer com as nossas mãos.
se temos o livre-arbítrio, o que temos andado a fazer com as nossas mãos e o que queremos fazer com elas a partir de hoje. Madre Teresa de Calcutá dizia que mais valia uma boa ação com as mãos no trabalho, no bem, do que uma oração. Não querendo dizer que a oração fosse algo de ruim, não, mas que trabalhar no bem era o amor em ação. Então valia mais do que uma oração, que são só palavras. Palavras podem ser concretizadas com as mãos. Desejo uma boa noite, que fiquem bem, que tenham paz e que continuem a ter uma boa semana. Boa noite.